Um cirurgião que se tornou o suposto assassino entra em um tribunal de Illinois, algemado e vestindo um macacão de presidiário, agora acusado de um crime horrível. Um ex-marido divorciado que supostamente planejou, tramou e matou sua ex-esposa e o marido dela, com crianças na casa. Michael McKee supostamente dirigiu por mais de 6 horas até a casa de Spencer e Monique Tepe e os matou a tiros no meio da noite de 30 de dezembro. Além do novo vídeo de Michael McKee, no tribunal hoje, surgiram documentos que esclarecem seu casamento fracassado. Vejam o que a polícia fez para ter certeza de que ele era o suspeito. Seguimos acompanhando o caso pela lei e pelo crime. Eu sou Chris Stewart. Pessoal, rapidinho. O programa é um dos mais assistidos no YouTube por um motivo. Morgan & Morgan é o maior escritório de advocacia de lesões pessoais dos Estados Unidos da América. Eles são um escritório com mais de 1.000 advogados que já recuperaram bilhões para mais de 500 mil clientes. Recentemente, um cliente na Flórida recebeu 12 milhões de dólares após oferta de 350 mil da seguradora. E outro, na Pensilvânia, ganhou 26 milhões, 40 vezes o valor proposto. Morgan & Morgan facilita buscar seus direitos. Se se machucar, inicie uma reivindicação pelo celular em forthepeople.com OTC. Você pode clicar no link abaixo ou escanear o código QR na sua tela. Por que Michael McKee supostamente matou sua ex-esposa, Monique Tepe, e o marido dela, Dr. Spencer Tepe, no meio da noite de 30 de dezembro, dentro da casa deles em Columbus, Ohio? Essa pergunta pode demorar para ser respondida definitivamente. Michael McKee. McKee faz hoje sua primeira aparição no tribunal, em Rockford, Illinois, cerca de 1h30 a oeste de Chicago. Lá, ele entrou na sala de macacão de presidiário e algemado, dizendo calmamente seu nome ao ser perguntado pelo juiz. Agora, vamos falar mais sobre o que vai acontecer a seguir no processo criminal dele em apenas um momento. Mas isso é o que sabemos sobre Michael McKee. Um pouco sobre ele. Até agora, McKee é um cirurgião vascular em Rockford, Illinois. Documentos judiciais mostram que ele tem um endereço em um prédio de condomínio caro na região de Lincoln Park, em Chicago. McKee, porém, é natural de Ohio. Ele estudou na Ohio State, onde se formou em 2014 e provavelmente conheceu Monique. E esta é uma foto deles, no dia do casamento, em 2015. Agora, o casal ficou casado por apenas cerca de 2 anos. Eles se divorciaram em 2017. Eles não tiveram filhos. Agora, nós conseguimos os documentos relacionados ao divórcio de McKee. E aqui está o que sabemos sobre isso. Sabemos que, depois de se formar na Ohio State, McKee fez uma residência para continuar seu treinamento cirúrgico em Roanoke, Virgínia, e Monique morou com ele lá por um período de tempo. McKee tem licenças médicas ativas em Illinois e Califórnia. Também temos os documentos do fim do casamento, que mostram que, na época do divórcio, Monique estava morando em Ohio. O decreto afirma que Michael ficou com a casa na Virgínia e Monique recebeu o divórcio com base em incompatibilidade. Quando a investigação começou, muitos descobriram que Monique já havia sido casada antes, informação disponível em registros públicos. E isso começou a apontar o dedo para McKee, o ex-marido. Mas conforme o caso avançava, relatou-se que o divórcio entre McKee e Monique foi amigável. Os registros do tribunal indicam isso e mostram que McKee morava em outro estado. Mas então, obviamente, algo mudou nessa investigação e os detetives acabaram focando em Michael McKee. Agora, antes de chegarmos ao que aconteceu hoje no tribunal em Rockford, eu quero falar sobre o que a polícia diz que realmente resolveu esse caso. Isso é só o que contaram até agora, pois ainda não confirmaram oficialmente que McKee era a pessoa de interesse. Caminhando perto da casa dos Tepe, no vídeo divulgado na semana passada, próximo ao horário em que foram mortos. Mas quando você pensa em vídeo de vigilância, não há dúvida de que o vídeo teve um papel fundamental na capacidade deles de localizar Michael McKee como suspeito. Então vamos passar pelo que aconteceu
onde a polícia agora está preenchendo as lacunas. Agora você tem Monique e Spencer Tepe, aquele casal que se casou em 2020, isso de acordo com os obituários deles. E este é, na verdade, claro, o vídeo do casamento deles. Da celebração que eles tiveram em 2021, o cunhado de Spencer gravou este vídeo e nos autorizou a mostrá-lo a vocês. Sabemos que Spencer e Monique, e isso foi anos depois que Monique se divorciou de Michael McKee. Spencer e Monique se conheceram online e construíram juntos uma vida incrível. Spencer era um dentista querido em seu consultório. Parece que ele realmente amava o trabalho dele. Monique era alguém que se importava muito com os jovens. Ela tinha diploma em educação infantil pela Ohio State, mas depois se tornou dona de casa para cuidar dos filhos de Spencer e Monique, de 4 e 1 ano de idade. Agora, ouvimos repetidas vezes que Spencer e Monique eram pessoas que adoravam reunir pessoas, adoravam receber amigos em casa em Columbus. Eles eram a alma da festa. Monique era lembrada como grande amiga e adorava cozinhar. Spencer amava os Buckeyes da Ohio State e era fã dos Cincinnati Bengals. Ele cresceu na região de Cincinnati. Spencer também se formou na Ohio State. Ele se formou em 2017 com seu diploma em cirurgia dentária. Spencer trabalhava em um consultório odontológico a cerca de 120 quilômetros de sua casa em Athens, Ohio, uma longa viagem. No dia 30 de dezembro, Spencer não foi trabalhar e o pessoal do consultório ficou preocupado. Então, ligaram para o 911. Polícia de Columbus, técnica 107. Oi, sim, eu gostaria de pedir uma verificação de bem-estar de uma pessoa na casa dela. Se você acompanhou essa história, sabe das ligações para o 911 no dia em que Spencer e Monique foram encontrados mortos, iniciadas por volta das 9 horas da manhã, quando Spencer não apareceu no consultório odontológico. Essa pessoa, Spencer, trabalha comigo. E ele não apareceu para trabalhar esta manhã e não conseguimos entrar em contato com ele ou com a família dele. Ele não apareceu para trabalhar. Correto? Ok, então você tem algum problema de saúde? Não, e ele sempre foi confiável e não conseguimos entrar em contato com ele, com a esposa dele, com a família dele, com ninguém que mora naquela casa. Estou na Flórida, sou dono da empresa e meus funcionários informaram que ele, responsável pelo escritório, não estava no trabalho. A primeira ligação veio do chefe do Spencer, que estava de férias na Flórida, ao receber ligações de funcionários preocupados com a ausência do Dr. Tepe. Vocês receberam mais alguma coisa, tipo ligações sobre ele ou algum acidente de carro ou algo assim? Às vezes as pessoas simplesmente não aparecem no trabalho. Quero dizer, talvez ele esteja doente, não sei. Agora, como atendente, você ouve. É comum as pessoas faltarem, talvez ele esteja doente ou dormiu demais. O chefe, ciente de que Spencer suspeitava de algo errado, pois ele nunca faltaria ao trabalho. Eu só sei que ele sempre cumpre o horário e nos avisaria se tivesse algum problema. E ele, eu simplesmente não sei como dizer de outra forma. Mas é como estamos muito, muito preocupados porque isso não é nada parecido com ele. E não conseguimos entrar em contato com a esposa dele, o que provavelmente é o mais preocupante. Cerca de 20 minutos depois, um policial em Columbus foi à casa de Spencer e Monique Tepe, mas, como não viram nada, foram embora. Havia mais contexto nisso, como descobrimos na semana passada, porque este é o vídeo da câmera corporal da resposta desse policial, e você pode ver que eles não estão na casa certa. O chefe de polícia de Columbus afirmou que o policial foi, por engano, a uma casa a poucos minutos da residência dos Tepe. Mesmo com o policial dizendo que não encontrou nada, os amigos preocupados dos Tepe sentiam que algo estava errado e foram à casa de Spencer e Monique. Eles contam que, ao chegarem, ouviram as crianças dos Tepe dentro da casa por volta das 10 horas. Qual a emergência, polícia ou médica? Talvez os dois, não sei. Estou um pouco preocupado. Uma chamada lá. Eles bateram na porta da frente e na dos fundos várias vezes e ninguém atendeu. Ninguém atendeu. Ouço crianças lá dentro e acho que ouvi uma gritar.
mas não conseguimos entrar agora. Não sei se devo arrombar a porta ou apenas entrar na casa. Você estava lá fora quando a polícia estava lá? Eu não estava. Acabei de chegar aqui há uns 5 minutos. Tudo bem, certo. Nós vamos mandá-lo de volta para você. Depois, houve outra ligação do trabalho do Spencer. Nosso chefe não apareceu no trabalho. Não temos contato com ele há 3 horas. Estamos no local e ouvimos... Ok, eu falei com alguém lá. Só estou vendo se alguém ligou. 5 minutos depois, a ligação que chega. Isso leva essa história para um outro nível, onde não se trata mais de um casal desaparecido. E talvez eles tenham faltado ao trabalho. Talvez tenham dormido demais. Isso virou uma realidade assustadora. Recebemos várias ligações sobre isso. O que mudou desde então? A última pessoa com quem falei? Tem um corpo. Tem um corpo dentro. Sim. Ok, espera um segundo. Deixa eu te colocar na linha com o médico. Ok, fica na linha. Agora, enquanto a pessoa espera, dá para ouvir o som de crianças pequenas ao fundo. São os filhos do Tepe. Eles não se machucaram. Tem um corpo. Nosso amigo não estava atendendo o telefone. A gente só veio com um carro. A gente só veio aqui. Ele parece estar morto. Tem sangue, ele está deitado fora da cama, no próprio sangue. Não consigo chegar mais perto para ver mais. Ele claramente não está respirando. Sim, é tipo... Meio que, eu não sei, tipo, sabe? Porque ele não parece que está lutando. Mal posso esperar. Ok, tudo bem, eu entendo, ok. E quando foi a última vez que alguém falou? Telefone? Acho que ontem, suponho que ontem. Ok, quantos anos ele tem? 37. 37. Ele é usuário de drogas ou algo assim? Não. Tudo bem, certo, é só porque essa é uma idade muito jovem. Sim, eu entendo. Tudo bem. Estamos a caminho. O amigo preocupado disse que viu o corpo de Spencer dentro da casa. Nosso carro está parado e eles ouvem crianças dentro. Todd escutou uma gritando. Recebemos outra ligação sobre um corpo lá dentro. Agora, quando a polícia entrou, encontrou Spencer morto, assim como a esposa dele. A polícia diz que encontrou o Dr. Tepe em um quarto no segundo andar. Ele foi baleado várias vezes. Monique também foi encontrada em um quarto no segundo andar. Ela tinha pelo menos um ferimento de bala no peito. A polícia disse que não tinha a arma do crime. Não está claro, neste momento, se eles já têm essa arma do crime. Após focarem em Michael McKee, a polícia também recuperou cápsulas de munição 9mm na cena, evidência crucial. Vamos observar como isso impacta a construção do caso contra Michael McKee durante o andamento do processo. Uma grande questão, ainda neste momento, é como McKee supostamente conseguiu entrar na casa dos Tepe. Lembra? A polícia disse que não havia sinais de arrombamento. Também não está claro que tipo de contato ele teve com Monique, se é que teve algum, após o divórcio. A chefe de polícia, no final da semana passada, concedeu entrevistas à mídia local em Columbus. E ela disse que naquele momento eles não tinham um suspeito, mas também disseram que não podiam compartilhar tudo o que sabiam. Cerca de 24 a 48 horas após as entrevistas com a mídia local, entre sexta e sábado à meia-noite, ocorreu a prisão bombástica. Registros mostram que Michael McKee, o cirurgião vascular, foi fichado na cadeia em Rockford, Illinois, logo após a meia-noite de sábado. Esta é a foto dele na prisão. Desde sua prisão, as acusações contra McKee foram agravadas para homicídio qualificado premeditado. Obviamente, este é um grande avanço na investigação, mas ainda há muito que não sabemos sobre o caso que está sendo construído contra McKee. Aqui está o que sabemos, no entanto, sobre como a polícia parece ter focado nele. Então, esta é uma página da denúncia criminal que diz, abre aspas, durante a investigação subsequente, os detetives conseguiram identificar um suspeito por meio de câmeras de vigilância do bairro. Esse suspeito foi rastreado até um veículo que chegou pouco antes dos homicídios e saiu logo após os homicídios. Os detetives identificaram melhor o veículo e o ligaram a Michael McKee. Detetives localizaram o veículo em Rockford, Illinois, e encontraram provas de que Michael McKee esteve com o veículo antes e após os homicídios. A polícia limitou o horário em que acredita
que os Teppes foram assassinados entre 2 horas e 5 horas da manhã de 30 de dezembro. E foi então que eles pediram ao público que fornecesse vídeos ou qualquer informação que tivessem daquele período e daquela área de Columbus. Divulgaram um vídeo de uma pessoa de interesse, aparentemente um homem, andando por um beco atrás da casa dos Teppes, entre 2 e 5 da manhã. Usavam calça cinza, jaqueta escura e capuz, olhando para longe da câmera de vigilância que gravou o vídeo. E parece ter sido uma evidência importante para ajudar as autoridades a localizar McKee agora. McKee foi preso em Rockford, Illinois, cerca de 1h30 a oeste de Chicago, conforme documentos de prisão. O endereço de um prédio de condomínio de luxo, muito bonito, no elegante bairro de Lincoln Park, em Chicago. Parece ser um lugar realmente muito bom. A WLS Televisão de Chicago falou com um vizinho de McKee, e ela disse que ele não parecia ser alguém que cometeria um crime como esse. Essa mulher disse, abre aspas, ele não parecia ser alguém que faria algo assim. Você nunca sabe, você encontra pessoas em todo lugar e não sabe se elas são um serial killer. Ela também continuou dizendo, eu sentei com esse homem. Falei com ele na piscina, durante o churrasco, sobre o dia bonito. E depois descobri que era um assassino. Foi chocante. Como explicar a uma criança que os pais estão presentes em um dia e somem no outro? As verdadeiras vítimas desse caso são as crianças. Fim da citação. Ainda buscamos mais informações sobre McKee e tentando entender por que ele fez isso agora, alguns dias depois do Natal e na véspera do Ano Novo. Hoje, McKee fez sua primeira aparição no tribunal. Essa foi nossa primeira chance de vê-lo desde sua prisão. A aparição em Rockford, Illinois, foi rápida, durando menos de 3 minutos. McKee não parecia emocionado ao entrar no tribunal. Ele calmamente disse seu nome ao juiz. Em seguida, abriu mão da extradição, o que significa que está programado para retornar a Ohio para enfrentar as acusações de supostamente ter matado os Teppes. Veja o que aconteceu no tribunal. Seu nome para registro é Michael McKee. Você falou com ele? Sim, senhor. Qual é a sua posição neste país? Sim, meritíssimo. Em nome do senhor McKee, vou afirmar o direito dele a um advogado. Vou afirmar o direito dele de permanecer em silêncio. E o senhor McKee acredita que a maneira mais rápida de se defender das acusações pendentes em Ohio e de se declarar inocente seria abrir mão do seu direito a um processo de extradição e de um mandado do governador e permitir seu transporte imediato para Ohio. Entendido, obrigado. Vamos agendar essa questão para segunda-feira às 2 da tarde, para atualizar o status da transferência. Mais alguma coisa que possamos fazer hoje? Obrigado a todos. E com isso, um aperto de mão com seu advogado e McKee saiu do tribunal. Agora ele está aguardando as autoridades de Ohio virem buscá-lo e levá-lo para Columbus. O juiz agendou uma audiência de status para segunda-feira, caso McKee ainda esteja em Illinois, não em Ohio. Antes de continuarmos, quero compartilhar a declaração da família Teppe, divulgada no dia da prisão de McKee. Veja o que diz, abre aspas, a prisão de hoje representa um passo importante em direção à justiça. Para Monique Spencer, nada pode desfazer a perda devastadora de 2 vidas tiradas cedo demais. Mas somos gratos ao Departamento de Polícia da cidade de Columbus, aos seus investigadores e à comunidade policial que auxiliou, cujos esforços incansáveis ajudaram a capturar a pessoa envolvida. Agradecemos à comunidade pelo apoio contínuo, pelas orações e pela compaixão demonstrados durante toda essa tragédia. À medida que o caso avança, confiamos que o sistema de justiça responsabilizará totalmente a pessoa envolvida. Monique e Spencer permanecem em nossos corações
e seguimos com o amor deles. Enquanto protegemos as 2 crianças deixadas por eles, continuaremos honrando suas vidas e a luz que trouxeram ao mundo. Fim da citação. Venha conversar sobre a investigação e os principais fatos do fim de semana com o comandante aposentado de detetives do Departamento de Polícia de Chicago, Will Spillar. Obrigado por conversar novamente conosco sobre o caso. Lembro de ter te mandado uma mensagem no fim de semana quando isso surgiu, e foi como... Sabe, eu já tinha ouvido. O que foi noticiado era que o divórcio foi amigável, que não parecia haver muito barulho em torno de Michael McKee como suspeito. Mas talvez isso tenha sido uma estratégia da polícia, e agora eles estão aqui prendendo ele. Acho que sim. Qual foi a sua reação quando viu que essa foi a prisão que a polícia de Columbus fez? Eu não me surpreendi. Já havíamos comentado antes que era alguém conhecido dos Warner. A pergunta que vem à mente é, por que agora? Por que só agora? Após o divórcio, ela seguiu em frente e já tem família. Então, por que agora? E como ele apareceu? Casaram em 2015, estavam no final dos 20 anos e se divorciaram em 2017. Veremos que outros detalhes surgem. Os documentos do casamento só afirmam que eram incompatíveis. Ele ficou com a casa na Virgínia e ela foi para Ohio. E sabe, não sei quanta comunicação eles tiveram nesses anos. Pelo que sabemos da polícia, o erro que McKee teria cometido foi que conseguiram rastreá-lo pelas câmeras do bairro. Aquela foto da pessoa de interesse que vimos, que talvez eu não tenha confirmação oficial de que é ele, mas vamos supor que seja. E então, vai para um veículo. O veículo vai para Rockford, Illinois, ou Chicago, ou seja lá onde for. E eles conseguem juntar tudo isso com ele. Mas que outras evidências? Porque certamente um ex-marido na área, em um carro, pouco antes de uma mulher e seu marido, sua ex-esposa, serem mortos, e depois indo embora logo em seguida, sendo que ele mora em outro estado. Para o público, isso parece suspeito. Porém, para provar algo no tribunal, o que mais as autoridades precisam? Você precisa provar que é ele. Sabemos o que ele afirma. Temos registros de celular e discutimos se a pessoa no beco era realmente ele, já que o número dele foi registrado nas torres. É um número estranho, é um número que normalmente não deveria estar lá, mas é o telefone dele. Já participei de muitos julgamentos com esse argumento. Você rastreou o telefone, mas como sabe que a pessoa estava com ele? Você rastreou o carro de alguém? Como sabe que era ele dirigindo? Essas perguntas da defesa mostram que é preciso provar não só que os pertences eram dele, mas que ele estava lá. Acredito que sua investigação mostrará claramente que era ele. Você precisa superar essas questões. No julgamento, prender alguém exige causa provável, mas provar culpa é diferente. É preciso demonstrar além da presença dos pertences. Mas que ele estava lá. Se ele não estava com o celular, e digamos que havia, você sabe, você tem esse vídeo dele na área, e depois em um carro que chega antes e depois você está provando que ele estava na área. Mas quando se trata de atirar e matar 2 pessoas, qual é o critério para fazer uma prisão? Porque é fácil dizer, tipo, ok, ele estava lá, esse pode ser nosso suspeito. Mas isso basta para conseguirmos um mandado de prisão e levar ao próximo nível? Agora ele enfrentará 2 acusações de planejar e tramar matar os tipes. Existe uma grande diferença entre causa provável e além de qualquer dúvida razoável, então o seu limite para causa provável não é tão alto, quero dizer, uma pessoa razoável. Com todas essas evidências conhecidas, sem contar possíveis itens da casa apresentados como prova, eles dizem, ok, temos provas de que foi ele. O limite para causa provável é menor que o da dúvida razoável, então acredito que seja causa provável, com o veículo dele, com as coisas dele, com o telefone dele e o veículo dele estando por lá. Se de fato eles têm isso, eu acho que isso já é suficiente para causa provável. Porque na denúncia criminal fala sobre identificá-lo nas imagens de vigilância do bairro. E então o carro que é dele, eles dizem isso. Depois, rastreiam até Rockford, onde ele é preso. Que informações você é obrigado a colocar em uma denúncia criminal? Tipo, quantas cartas você precisa mostrar? Porque não parece que eles estão mostrando muita coisa e ainda estão mantendo algumas informações em segredo. Eles têm várias teorias para provar nesse caso. Você não precisa fazer isso.
Numa audiência de causa provável, basta demonstrar que uma pessoa razoável acreditaria que o crime ocorreu e que o acusado o cometeu. Então, o limite é, como eu disse, baixo e você realmente não revela tudo de novo. Tudo sempre vem à tona, pois na fase de descoberta não pode haver surpresas. Na acusação, a defesa deve ter acesso a tudo que você tem. Então, tudo vai aparecer. A investigação continua. Ontem houve uma busca em Chicago. Todas as evidências precisam ser analisadas. Há pedágios. A viagem de Columbus a Rockford dura cerca de 7 horas e alguns trechos têm pedágios. Temos pedágios? Temos. Vai usar cartão de débito ou crédito para abastecer no posto? Essas são coisas que você não precisa apresentar como causa provável, mas deve reunir para a acusação. A investigação levou cerca de 9 ou 10 dias para realizar a prisão. Acho que é fácil para o público dizer se vocês tinham ele nas imagens de vigilância. Você identifica a pessoa de interesse e passa ao próximo vídeo de vigilância. E então, você tem esse carro, que por meio de um leitor de placas, digamos que eles tenham isso. Aí, você pode ligar ao suspeito. Isso não deveria ter sido uma prisão rápida. Eu sei que o público, sabe, tem pessoas do público que poderiam dizer que isso foi, sabe, meio que um... Não estou dizendo isso, mas era fácil ligar um ao outro. Tipo, o que exatamente? Quanto trabalho dá para juntar tudo? Algo assim? De ligá-lo a esse crime, de também juntar todos esses vídeos e rastreá-lo? Isso leva um tempo, quero dizer, 9 dias não é algo fora do comum, e podemos suspeitar, podemos pensar que alguém fez algo nos primeiros 10 minutos do caso. Mas você tem que provar isso, tem que chegar a esse ponto de causa provável, esse limite. E você também está falando que não está fazendo uma prisão do outro lado da rua de onde o crime aconteceu. Você está fazendo uma prisão em Illinois. Você precisa garantir que possui um mandado e que ele seja repassado às outras autoridades policiais para cumprimento. Então, leva um tempo para reunir essas coisas. 9 dias, para mim, não é tão absurdo assim. Lembro do último episódio que fizemos juntos, provavelmente na sexta passada. Depois, McKee foi preso entre sexta e sábado. Acho que ele foi fichado logo depois, da meia-noite de sábado, no escritório do xerife, lá em Rockford. E eu me lembro que estávamos falando sobre o chefe de polícia de Columbus. Ela deu algumas entrevistas individuais e disse, sabe, nós realmente não temos um suspeito neste momento. Tipo, bem na cara de pôquer. O que você acha da maneira como ela, sabe, teve que fazer uma declaração ao público? Mas ao mesmo tempo, quero dizer, claramente havia uma crença nos bastidores de que eles tinham algo em andamento. Não havia dúvida de que aquela entrevista ela precisava fazer. Como você disse, o público precisa saber de certas coisas como sua segurança. Existe um maníaco à solta tentando matar pessoas em suas casas? Ela tem que aparecer e dizer que não, isso não está acontecendo, mas ela foi muito boa quando disse isso. Tem algumas coisas sobre as quais simplesmente não podemos falar agora. Isso, para mim, mostra que eles têm alguma coisa que estão no encalço de alguém. Se aquele cara no beco for ele, não sei. Talvez seja só uma pista falsa para McKee pensar que eles acham que é esse cara. Eu é que não sei. Parabéns ao Departamento de Polícia de Columbus pelo bom trabalho. E quero dizer, 9 dias. Quero dizer de novo, é uma daquelas situações em que você quer essa prisão tão rápido só para essa família conseguir a justiça que merece, para que a comunidade tenha um encerramento. Mas por mais que 9 dias tenham parecido longos às vezes, quero dizer, conseguir juntar tudo do jeito que eles fizeram é muito impressionante na minha opinião. Se o que está sendo alegado for verdade, essa é uma pessoa que tinha um ótimo emprego e morava em um prédio muito bom em Lincoln Park, em Chicago. Financeiramente, parecia que muita coisa estava indo bem para ele, mas ao mesmo tempo, aqui está alguém que entra em um carro e supostamente dirige por várias horas para cometer um crime terrível. Terrível. Fico pensando que, se ele realmente fez isso, poderia ter parado o carro e voltado, mas não fez. Como isso se aplica ao caso que um promotor poderia alegar, já que ele é acusado de homicídio em primeiro grau, foi um ato premeditado. Sem dúvida foi premeditado. É difícil alegar paixão súbita após 7 horas de viagem até o local do crime. O que de qualquer forma não reduziria para homicídio em segundo grau em Illinois. É muito difícil colocar isso e dizer que ele agiu espontaneamente. Ele não agiu espontaneamente. Ele planejou tudo e decidiu que esse seria o dia em que isso aconteceria. E você sabe,
Provavelmente vão encontrar algumas coisas no computador dele, vão encontrar algumas coisas nos telefones dele. É por isso que eles coletaram todas aquelas evidências ontem. Você não conseguirá alegar paixão súbita, então homicídio doloso em primeiro grau é adequado e acho que podem provar. A polícia ainda não informou oficialmente como ele entrou na casa, apesar da câmera de segurança. Você sabia dos tapes? Podemos ver que há algum tipo de ring ou marca similar. Então quero dizer, se eles tinham uma câmera de segurança, você pensaria que a polícia tem uma boa ideia de como ele conseguiu entrar na casa. Se eles têm, por que esconder isso ao anunciar a prisão? Eles avaliam o que incluir no documento, trabalham com um promotor antes do juiz e dizem: acho que você tem causa provável. Talvez isso não fosse necessário. Aqui está outra coisa. Sabemos da vigilância na frente e atrás da casa. Se ele não entrar pela frente, mas pelos fundos ou de outra forma, desde que consiga entrar. Você pode não ter provas em vídeo disso, mas agora pode haver algo na casa. Acredito que ela foi achada na cama e ele fora dela com vários ferimentos de bala. Talvez eles tenham sido alertados quando ele entrou e houve uma luta. Talvez ele tenha atirado nela primeiro, por isso há vários tiros, o que o acorda e então ocorre uma luta. Talvez haja alguma evidência que ele deixou para trás dentro da casa, que eles tinham um processo que não conseguiram transformar em causa provável, ou eles, você sabe, conseguiram. Nós não sabemos. Não vimos toda a denúncia, então não sabemos o que foi incluído, mas sinto que eles já sabiam quem buscavam desde cedo. Quanto tempo normalmente leva para processar esse tipo de evidência? Porque você tem o vídeo de vigilância, está ligando ele à cena, mas talvez sejam os estojos de bala de que falamos. Talvez sejam impressões digitais em algum lugar da casa. Quanto tempo normalmente leva para reunir tudo isso para fazer parte do caso que os promotores eventualmente vão tentar? Se isso for a julgamento, vamos tentar no tribunal. Bem, vamos analisar isso uma coisa de cada vez. Você está falando sobre evidências em vídeo. As evidências em vídeo precisam ser coletadas por um técnico. Ok, eu não posso simplesmente ir até uma casa, eu mesmo, e dizer: ei, escuta, eu preciso da sua câmera Ring ou da sua câmera Nest, me dê isso. Não, não. Tem que haver um processo, tem que ter um técnico que faça o download do equipamento, e isso precisa ser documentado. E tem que ser assim, eu não. Você precisa documentar como fez e mostrar que sabe, isso é importante. Não foi só uma câmera, acompanharam ele no bairro, então provavelmente várias câmeras precisaram ser baixadas por um técnico. Impressões digitais. Uma impressão digital é fantástica. Você pode coletar uma impressão digital de uma casa, de uma janela, ou seja lá de onde for. Mas você tem que compará-la com alguém. Então, como você faz essa comparação com uma pessoa? Como você compara isso com um suspeito? Bem, colocamos no APHIS, que é o banco de dados de impressões digitais, certo? E se der resultado agora? Eu sei, como profissional, como policial, eu tive que ser fichado com minhas digitais. E eu acredito que se você tem licença como médico ou qualquer licença profissional, também precisa ser fichado com suas digitais. Talvez consiga esse resultado assim, mas é um pedido específico. Não acho que todos vão ao APHIS só por terem digitais registradas. Então, se uma digital está registrada, você tem que compará-la. Então, é muito bom ter uma digital, mas se você não tem ninguém para comparar, é só uma digital. Fazer impressões das vítimas e dos presentes na casa demora muito. Ele vai ser mandado de volta, provavelmente, sabe? Ele vai ter essa audiência na segunda-feira em Illinois e depois vai enfrentar acusações em Ohio. Quando ele está sendo trazido de lá, você está levando um suspeito sob acusações graves e vai dirigir com ele, independentemente do tempo. Como é dirigir sendo policial, sabendo que transporta alguém suspeito de matar 2 pessoas, mas o caso ainda está em aberto. Quero dizer, tem conversa fiada no carro? Quero dizer, o quê? Você consegue obter informações de um suspeito, de um réu nesse caso, quando você faz essa viagem longa, a menos que levem ele de avião, mas se for de carro ou algo assim, como é isso? Já fiz das duas formas. Quando levamos pessoas de avião, sentamos nos últimos assentos. Não tem muita conversa ali. Já viajei com um cara que matou um policial de Chicago, que pegamos no condado de Winnebago. Não, condado de Ursal. Eu errei tudo. Condado de Dodge, Wisconsin. Então é uma longa viagem do condado de Dodge até Chicago e foi uma viagem longa. E teve pouquíssima conversa. Não se pode mencionar isso casualmente, pois é prova. Se for falar com essa pessoa, deve avisá-la ou dar o aviso de Miranda se for suspeito de assassinato. Tem que ser em vídeo, então é melhor você não dizer nada porque tem que gravar.
Se for falar sobre o caso, o aviso de Miranda tem que ser dado. Não sabemos se ele pediu advogado nesse momento ou como foram suas conversas iniciais com as autoridades. Seja antes da prisão, nos dias que antecederam, e depois que a prisão foi feita, se ele fez alguma declaração. Sabe, vamos ver se isso vai aparecer. Mas esse era um cara que ganhava uma boa quantia de dinheiro para viver o tipo de vida que levava profissionalmente. Acho que ele vai contratar um ótimo advogado. Vamos ver o que acontece. Quais acessos você, como investigador, tem após a prisão agora? Eles vão conseguir ter acesso ao McKee daqui para frente, assumindo que ele contrate um advogado agora? Eu ficaria realmente surpreso. Surpreso se o pessoal de Columbus, os detetives de Columbus, já não tivessem ido a Chicago tentar falar com ele. Eu ficaria surpreso se isso não tivesse acontecido, pois seria a primeira coisa que faria, enviaria meus detetives para buscar uma declaração de alguém sob custódia. Com um advogado fica mais complicado, Miranda. Se pedirem um defensor, não pode falar com eles, só se eles retomarem o contato. Então você pode fazer um pedido de entrevista através do advogado, mas raramente isso acontece de um advogado dizer que você tem que vir e falar com o meu cliente. Acho que não vou mais falar com ele. Vamos ver o que acontece a seguir. Sem dúvida, um passo enorme nessa investigação. É uma daquelas histórias em que, ao saber da prisão, você se surpreende com quem era. Realmente faz você dizer, uau! E você espera que as famílias dos Tepes, e certamente aquelas crianças, você pensa nelas, mas espera que as famílias estejam sentindo algum tipo de encerramento. Vamos acompanhar o desenrolar do processo após essa prisão. Obrigado, Will Sviller, ex-comandante de detetives do Departamento de Polícia de Chicago, por participar do Law and Crime. O prazer é meu. Agora, novamente, os Tepe deixam para trás essas duas crianças que não ficaram feridas. Elas estavam na casa na noite em que seus pais foram mortos, mas tinham apenas 4 e 1 ano de idade. Parte o coração por essas crianças. Elas estão com familiares agora. E há uma página no GoFundMe que já arrecadou mais de $100 mil para ajudar essas crianças. Seguindo em frente, este é o fim do caso apresentado por Lei e Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, no Spotify e agora ouça episódios de No Caso no Peacock. Sou Chris Stewart, até a próxima.